O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer um breve intercâmbio entre a primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, e algo muito caro da vida do Papa Bento XVI, que se hoje estivesse vivo, completaria 99 anos. Na primeira leitura, nós vemos aqui esta acusação clara contra os apóstolos. Isto é, eles desobedeceram a ordem do Sinédrio, dos doutores da lei, de pregar em nome de Jesus. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro, diante daquela acusação, Pedro diz: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É preciso obedecer a Deus, obedecer primeiramente a Deus, que aos homens. Antes a Deus, que aos homens. Algo muito claro, não é uma rebeldia de Pedro contra a autoridade, não é um orgulho, não. É uma realidade, meus irmãos, de uma consciência iluminada pela verdade. Ele viu Jesus Cristo ressuscitado. E ele não pode deixar de falar a respeito daquilo que ele viu e ouviu. Foi uma verdade contemplada, que não pode ser negada. De modo que ele está disposto a sofrer todas as agruras, mas não negociar a verdade. Repito, Pedro e os apóstolos estão dispostos a sofrer quaisquer dificuldades, quaisquer agruras, mas não vão negociar a verdade. E este é um tema muito caro ao Papa Bento XVI. Isto é, não negociar a verdade. Ele, ainda quando cardeal, ele falava sobre a ditadura do relativismo, para o qual não existe verdade definitiva, apenas opiniões. E isso entrou na igreja. Isto é, as pessoas, muitos cristãos, muitos católicos, inclusive, têm medo, têm receio de dizer algo com clareza, de ter uma fé clara. Por quê? Porque isso será tido como fundamentalismo. Uma pessoa obtusa, uma pessoa fechada,
uma pessoa de visão estreita. Não, ele é apenas um católico com uma fé clara. Ele acredita que aquilo que era pecado ontem, se era pecado, continua sendo. Existem verdades definitivas, absolutas. Inclusive, isso aqui não é apenas no campo religioso, moral, mas na nossa vida cotidiana. Aqui são os meus óculos. São os meus óculos. Digamos que eu encontre alguém que nunca viu algo parecido. Ele vai olhar, ele pode dizer que isso aqui é um telescópio. Tudo bem, ele não sabe que são os óculos, mas aqui são óculos. Para quem sabe, para quem não sabe, para quem aceita isso ou para quem não aceita, independentemente dos gostos, são óculos. Uma pessoa que nunca viu um avião, ela pode achar que é um pássaro, pode achar que é um cometa, mas independentemente da ignorância dela, isto é, do saber ou não saber, é um avião. Jesus Cristo é o Filho de Deus ressuscitado, para quem sabe e para quem não sabe, para quem crê e para quem não crê. É uma realidade. Ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele se fez homem, ele morreu por nós, para a nossa salvação e ressuscitou. Ah, mas aquela pessoa de uma outra religião não aceita. Que pena. Vamos tentar evangelizá-la, ensinar-lhe esta verdade, mas a ignorância dela, isto é, ignorância aqui, não conhecimento. A ignorância dela não muda a realidade da coisa. Entende? Uma pessoa que, repito o exemplo, uma pessoa que nunca viu um avião, ela não sabe o que é um avião, ela acha que é um cometa, ok, mas a ignorância dela não mudou a realidade da coisa, é um avião. Para quem sabe e para quem não sabe, para quem aceita e para quem não aceita. Jesus Cristo é o Filho de Deus e nosso Salvador, o único Salvador, o Salvador do mundo inteiro. Não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio, não são as reencarnações sucessivas, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, o nosso único Salvador. Não existe um outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Ele é o Messias esperado, quer os judeus aceitem, quer não aceitem, como não aceitam até hoje. Mas ele é o Messias esperado, que veio de um modo inesperado. Pois bem, isso era muito caro para o Papa Bento XVI, essa luta contra essa ditadura do relativismo, que dizia, não, só existe opiniões, isso é a sua opinião. Então, da mesma maneira que nós vimos Pedro aqui, pregando a verdade, mesmo com o prejuízo para a própria vida, sim, porque ele vai se prejudicar pregando a verdade, ele vai se prejudicar por não ser relativista, por não negociar a verdade. O Papa Bento XVI, ele dizia que nós precisamos ter a coragem de pregar o que ninguém prega, de ensinar o que ninguém ensina, o que ninguém mais quer ensinar. No seu livro Sal da Terra, que é um diálogo com aquele repórter, com aquele, perdi a palavra, meu Deus, com aquele entrevistador, Peter Sivald, ele diz assim: talvez os homens possam perceber que contra a ideologia da banalidade, isto é, que não existe verdade nem nada, que domina o mundo, é necessária uma oposição.
e que a igreja possa ser moderna, justamente sendo antimoderna, opondo-se ao que todos dizem. O mundo vai dizer que, independentemente da biologia, a pessoa é o que ela quer ser. A igreja vai continuar dizendo que Deus nos fez homem ou mulher. Não existe uma outra coisa. O mundo vai dizer que a liberdade sexual é a melhor coisa. A igreja, em nome de Cristo, vai continuar ensinando que aquilo é escravidão dos sentidos que leva à morte. O mundo pode dizer que nós precisamos procurar uma vida cada vez mais confortável, ter cada vez mais dinheiro, possuir cada vez mais coisas. E a igreja continuará ensinando em nome de Cristo que aquilo, no fundo, é uma falta de fé na ressurreição e uma idolatria das coisas. O mundo pode dizer que as pessoas, que a mulher tem direito sobre o seu corpo, logo ela pode interromper a gravidez. E a igreja continuará ensinando em nome de Cristo que aquilo é matar uma criança, que ninguém tem direito de matar o seu próprio filho, por motivo que seja. E tantas outras coisas que podem ser ditas de uma maneira mais simpática do que esta tão clara e direta como eu estou dizendo, mas nunca pode não ser dita. Você pode escolher a maneira de como dizer, mas nunca deixar de dizer. E isso vale para a igreja como instituição, e isso vale para todos nós. Nós não podemos ter medo de pregar a verdade na escola, com os amigos, no trabalho, na vizinhança. Ah, mas se eu falar, eu vou atrair problemas para mim. Vão me olhar de cara troncha, de cara feia. Ô meu santinho, se Pedro assim pensasse, Pedro não pregaria com tanta intrepidez com quem estava pregando. Se Pedro pensasse, eu quero é uma vida tranquila, eu não quero problemas, Pedro não teria pregado Jesus Cristo ressuscitado. Entende, meus santos? É isto, é esta tentação de se adequar à mentalidade do mundo para procurar ter uma vida tranquila. E isso, Pedro, o primeiro Pedro, e eu não sei, a classificação de Bento XVI é 200 e alguma coisa. E o Pedro dos tempos modernos gostava de isso enfatizar. Bento XVI era Pedro pregando essa verdade. E continua. As estatísticas, isso aqui ele disse em um outro livro, Senza Radici, que era um diálogo com o filósofo Marcello Pera, em que ele dizia: as estatísticas nos dizem que mais as igrejas se adaptam aos padrões de secularização, mais perdem seguidores. Quanto mais a igreja vai se adaptando e vai pregando segundo as expectativas do mundo, ela perde fiéis. E que se tornam atraentes quando indicam um ponto sólido de referência e uma orientação clara. Papa Bento XVI dizendo isso. Isto é, uma igreja, quando ela prega com clareza, ela atrai as pessoas. Sim, ela terá um grupo de pessoas que a odeiam, mas as pessoas, aqueles que querem de verdade a verdade, vão procurar aquela igreja. Continua no livro Sal da Terra, o Papa dizendo: com a desculpa da bondade, negligencia-se a consciência. Para ser bonzinho,
para ser simpático, as pessoas negam os próprios princípios, a própria consciência. Meus irmãos, isso é muito atual, infelizmente. Isto é, como você não quer ser chato naquela roda de amigos, você negligencia a sua consciência, você nega os seus valores, você cala a sua fé. Porque, mas se eu disser isso, está todo mundo falando que aquilo é correto, mas eu sei que aquilo não é correto. Mas para não ser chato, para não ser antipático, para não ser o diferentão, eu me calo. E aqui o Papa está dizendo, isso está errado. A verdade antepõe-se à busca do consenso. Isto é, você nega a verdade para estar no consenso. Se todo mundo pensa assim, eu vou me diluir também no pensamento de todo mundo. Nega-se a verdade com o desejo de evitar contrariedades, com o desejo de alcançar vida tranquila, com o desejo de não perder a boa reputação. Vão me criticar, então não vou dizer nada. Meus irmãos, nós precisamos voltar a amar a verdade. E amar a verdade é amar Jesus. Então você vai com jeito, com inteligência, com caridade, pregar a verdade. E cada um aqui conhece, né, o meio em que vive e sabe das dificuldades que tem. Mas nós precisamos ter isso como objetivo. Não vou negar a minha fé só para evitar problemas. Não vou negar a minha fé só para ter tranquilidade. Porque não foi isso o que os apóstolos fizeram. Não foi isso o que Pedro fez. E não é isso o que a igreja ensina. Para terminar, continua aqui o Papa Bento XVI. Lembro-me sempre das palavras da Bíblia e também dos padres da igreja, condenando duramente os pastores que são como cães mudos. Isso é um cachorro, a ideia principal, né? Você tinha um cachorro em casa para que quando o ladrão se aproxima, o cachorro late. Ele espanta o ladrão. Ele adverte a casa. Mas um cachorro que é mudo, que não late contra o ladrão e nem adverte a casa, para que é que ele serve? Essa imagem, então, que os padres da igreja usam, o Papa Bento a utiliza para os pastores. Um bispo mudo, um padre mudo, é como um cachorro mudo, não serve para nada. E ele vai continuar dizendo exatamente isso. Lembro-me sempre das palavras da Bíblia e também dos padres da igreja, condenando duramente os pastores que são como cães mudos e que, para evitar conflitos, deixam o veneno se difundir. A tranquilidade não é o primeiro dever cívico. Está sendo aqui irônico, né? Que negócio é esse? De só pela tranquilidade você evita problemas. Um bispo, ele cita, né? Um bispo interessado só em não ter problemas e em mascarar o máximo possível todas as situações de conflito, me assusta. Me assusta. E é claro que isso aqui se aplica aos sacerdotes, aos padres, mas também aos pais de família e aos cristãos. Quando você se cala para evitar problemas, quando você nega a sua consciência, você sabe que aquilo é errado, que aquilo é pecado, que aquilo é mal, mas para evitar conflito, você se cala. Você está tendo uma atitude contrária ao Evangelho, sendo infiel a nosso Senhor, e não tendo uma atitude semelhante à atitude de Bento XVI e a de Pedro aqui na primeira leitura.
Peçamos, meus santos, peçamos a nosso Senhor que coloque no nosso coração um amor à verdade. Que nós não negociemos a verdade e que pela verdade, Jesus, caminho, verdade e vida, e sejamos dispostos a perder coisas, amigos, passar por dificuldades, mas a nunca, jamais perder a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.